Daqui a pouquinho, nos últimos preparativos para a entrevista exclusiva com Carlos Belmonte, ex-diretor de futebol de São Paulo, que pediu demissão do cargo nesses últimos dias. O Júlio Casares, que vem vivendo um momento de muita pressão no comando, na presidência do São Paulo Futebol Clube. E a gente está aqui nessa entrevista que foi organizada pelo nosso Giovanni Chacon, setorista do São Paulo. Carlos Belmonte já está liberado então. Então já passo a palavra para você, Chacon, para você abrir essa entrevista exclusiva com o nosso Carlos Belmonte. E é claro, agradecendo demais o Belmonte por estar nos atendendo aqui no Bate Pronto e por falar com a Jovem Pan. Chacon, vai que é você. Valeu, Boni, estou aqui com o Belmonte, muito bom tê-lo aqui, muito bacana a gente bater esse papo para falar um pouquinho, o pessoal da bancada também vai falar contigo já. Belmonte, eu queria que você falasse um pouquinho dessa saída, o que motivou também essa saída, claro que você já tem falado bastante na mídia desde sexta-feira, mas eu queria falar um pouco mais desse impacto dessa sua saída no São Paulo. Mais uma vez, muito obrigado por nos atender. É um prazer falar com você, Chacon, com a Jovem Pan, com os ouvintes da Jovem Pan, casa que eu tenho imenso orgulho de ter trabalhado em minha carreira e muito orgulho de ter trabalhado na Jovem Pan. Eu acho que a minha saída ela tem muito a ver com o momento que a gente estava vivendo dentro de São Paulo, né? Eu já tinha me preparado, eu sairia no final da temporada, essa era uma decisão que eu já tinha tomado, né? E com a derrota dolorosa, difícil, de 6-0 lá para o Fluminense, eu resolvi antecipar minha saída muito mais para dar, naquele momento, mudar um pouco o noticiário, tirar um pouco dos atletas e trazer para uma nova notícia que eu sabia que teria uma repercussão. Então eu antecipei em uma semana essa minha saída e resolvi, a partir de agora, cuidar um pouco mais da minha família, da minha vida. Então, do ponto de vista da saída, eu estou bastante tranquilo, eu tenho certeza. O Muricy continua, o Rui continua, são profissionais absolutamente qualificados, dedicados. Tenho muita expectativa, junto com o presidente Júlio, o Márcio, que agora o presidente colocou lá, que em 26 o São Paulo tem um ano mais positivo do que a gente está tendo em 25. Os resultados não foram bons. Já engato a segunda pergunta antes de passar para a bancada também realizar suas perguntas para você, Belmonte. Você chega em 2021, né, na transição de 20 para 21 com o presidente Júlio Casares, herdando uma dívida, o São Paulo, de 606 milhões de reais. Hoje, acima de 912, se eu não me engano, mais precisamente. O quanto essa culpa é compartilhada também pelas suas ações, pelas suas decisões, compra de atletas, investimentos talvez acima do que é a realidade do São Paulo. O quanto de culpa você também carrega nesse aumento de dívida? Eu acho que todo mundo que está na gestão tem a sua parcela de culpa, né? É que eu avalio essa dívida por outra ótica, né? É uma dívida que em 5 anos, quando você aplicar, se você dolarizar ou aplicar a inflação no período, ela já tem um outro viés, né? Há uma outra questão que eu considero importante. Você tem que fazer a manutenção de um processo de futebol, né? No começo, nos primeiros 3 anos da gestão, a gente disputou 5 finais, conquistou 3 títulos, o time também arrecadou. Eu tenho um número que é muito expressivo para entender como o processo é muito mais amplo do que parece, muito difícil de explicar em pouco tempo. Entre aquisições de atletas e saídas de atletas, nós temos no departamento de superávit no departamento de futebol, superávit em 5 anos de 320 milhões, né? Entre o que se gastou para contratar e o que se vendeu de atletas. Em 5 anos, a diferença é de 320 milhões de superávit. Esse é o número das pessoas não têm, né? Porque a gente vendeu muito mais do que adquiriu atletas. A gente teve a imensa maioria, a gente trouxe os atletas livres do mercado. Mas a dívida continuou subindo. Mas a dívida ela sobe porque você não tem o seu faturamento adequado para a questão que você tem do seu gasto. Então você precisa avaliar diversos pontos. O primeiro, você tem que melhorar o seu faturamento. São Paulo tem que faturar mais. Como buscar um faturamento maior? Essa é uma discussão que você tem que ter o tempo inteiro, né? Quanto você gasta com o departamento de futebol? E aí tem a minha questão. Você tem que readequar o que você gasta com o departamento de futebol. Você tem que readequar todas as outras áreas do clube. E mais do que isso, você tem que fazer um processo de alongamento de dívida. Você tem que renegociar a dívida. Tudo isso faz parte de um pacote que gera a situação que o São Paulo tem. E eu, ao contrário do que a maioria imagina, eu acho que essa dívida
de 900 milhões, né? O clube hoje fatura perto de 800. Você tem que aumentar o faturamento para buscar chegar com esse faturamento perto do que você tem a dívida. E a partir daí, com a dívida controlada, buscar uma redução dela. Essa é uma das coisas que me incomoda muito. A gente passou a tratar a dívida como principal fator do São Paulo. Não, o principal fator do São Paulo é o time de futebol. E é só com um time de futebol que você reduz a dívida efetivamente. O resto você vai enxugar gelo. E é isso que a gente tem que trabalhar. Eu acho que o presidente Júlio está tentando, está buscando. Nesse ano de 25 a gente não fez nenhuma contratação, está buscando ter um superávit. Mas acho que a gente tem que ir além disso. E isso é uma coisa para um debate um pouco mais aprofundado. Mas eu acho que sem o time de futebol, você não reduz a dívida. Você tem que ter um time de futebol para reduzir a dívida. Esse é o meu pensamento. Vou passar a palavra também para os meus colegas de bancada para que possam fazer a pergunta para você. Carlos Belmonte, à disposição da turma aí do Bate Pronto. Perfeito. A gente agradece mais uma vez o Carlos Belmonte por estar participando aqui do Bate Pronto. Flávio Prado, deixo essa oportunidade de pergunta para você. Bom, boa tarde, Belmonte. Prazer falar com você. Ô, Belmonte, teve uma coisa que me incomodou sobremaneira. Quase eu liguei para você, mas depois eu falei, houve lá atrás uma certa história, um vazamento que um assessor da presidência, salvo engano, se eu estiver errado, me desculpem, teria dito que iria forjar uma declaração sua. Não, depois nós vamos dizer que foi o Belmonte que falou e tal, não sei o quê. Isso não deu em nada, ficou por isso mesmo. Pareceu uma coisa grave demais. Você era um diretor e tinha um funcionário que estava, teoricamente, forjando alguma coisa que você não tinha dito. E ele fala, né, nesse vazamento, que ele ia forjar uma declaração como se você tivesse dito sem que você tivesse dito. Isso ficou por isso mesmo? Olha, Flávio, primeiro, imenso prazer falar com você, né? Você sabe o quanto eu gosto de você e quanto a gente teve um convívio fantástico na Jovem Pan. Esse foi um fato que acabou me incomodando, sem dúvida nenhuma, naquele momento. Eu falei com o presidente Júlio sobre essa situação. O presidente Júlio tomou as medidas que achou pertinentes, né? O regime é presidencialista, o funcionário em questão me pediu desculpas, eu aceitei as desculpas porque eu acho que não vale a pena levar as coisas mais adiante do que elas merecem, do tamanho que elas têm, né? Mas o caso foi esse mesmo. Eu, à época, fiquei muito incomodado. Como você sabe, trabalhou comigo, eu nunca tenho orgulho em 25 anos de Jovem Pan, nunca pedi demissão de um único funcionário, eu não tenho esse viés, né? Então eu disse ao presidente que eu não tinha gostado. A partir daí, a decisão era do presidente, né? E eu me mantive firme, trabalhando, tentando fazer o melhor para São Paulo. E, repito, ele me pediu desculpa, eu aceitei as desculpas, mas obviamente não foi uma situação confortável à época. Velho Vamp, sua pergunta. Boa tarde, Belmonte, prazer estar falando com você. Eu, quando começo minha carreira lá no Vitória, né, lá na Bahia, o São Paulo era um clube exemplo para todos no Brasil, né, de gestão, de próprio Morumbi. Até que eu nasci no primeiro contrato, os caras falam, para ser profissional tem que jogar no Morumbi ou no Maracanã. Né? O São Paulo sempre foi o exemplo de clube, títulos de Libertadores, mundiais, conquistas nacionais, né? Sempre foi aquele time que todo mundo queria copiar em termos de gestão, formação de atletas. E aí eu vim para São Paulo em 98. Quando eu tinha me encontrado, cheguei em 98. E aí eu fico sabendo aqui em São Paulo que para fazer sucesso na música, quem fazia sucesso tinha que cantar no Canecão ou no Olímpia aqui em São Paulo. Cantou nesses dois lugares, era sucesso. Começa a temporada de 2025, o São Paulo volta à Libertadores, está na Libertadores. E eu sei que contratos de shows internacionais não é feito do dia para a noite. É anos antes, meses antes. E eu queria saber de você assim, se o São Paulo estivesse na briga hoje para título com Palmeiras e Flamengo, ou para vaga direta na Libertadores, ali a quarta, quinta colocação, que te dá uma vaga, né? Hoje se premia até a oitava colocação, é o que sobrou para o São Paulo para brigar com Atlético Mineiro, Red Bull Bragantino, Vasco, entre outros aí que está na briga. Como seria o São Paulo sem poder mandar o jogo no Morumbi e jogar na casa dos Santos em Santos?
Vampeta, prazer falar com você, já conversamos outras vezes. Na verdade é o seguinte, né? São duas questões aí, e eu entendo muito o que o presidente Júlio acabou fazendo nesse processo, né? A gente tem poucos recursos, precisa de dinheiro, os shows trazem dinheiro para a instituição. O presidente, preocupado em dar superávit esse ano, acabou fechando contratos para que a gente tivesse shows no Morumbi nesse período, e isso acabou tirando o São Paulo, e seria terrível para o São Paulo se estivesse disputando o campeonato não poder jogar no Morumbi, né? Eu já disse isso ao presidente, por isso eu sempre digo com tranquilidade, eu acho que a gente tem que ter mais cuidado com essa questão dos shows no Morumbi, né? Eu acho que é impossível você não ter grandes eventos, porque eles são importantes para a instituição, mas a gente tem que tomar mais cuidado para que esses eventos não batam com jogos importantes do clube ao longo do campeonato, né? Por exemplo, a gente hoje tem datas FIFA que não tem jogos, a gente tem outras datas que a gente pode pegar o nosso calendário de jogos fora, mas eu acho ruim quando a gente tira jogos do Morumbi por uma quantidade imensa de shows. Eu já disse isso ao presidente, essa decisão não cabe a mim. Eu entendo a situação do presidente, então não é uma crítica não, mas eu acho que a gente tem que mudar isso. Eu acho que para as próximas temporadas o presidente tem que conversar com a área de marketing, que é quem fecha os shows, e buscar uma alternativa, porque realmente não dá para o São Paulo ficar fora do Morumbi, por exemplo, 2 meses seguidos. É ruim para a instituição, o presidente sabe disso, eu tenho certeza que o presidente está buscando soluções nesse sentido para que à frente a gente não passe por essa situação, né? Os shows são importantes, mas o Morumbi é um estádio de futebol e o futebol deve ser prioridade lá, essa é a minha visão. Mauro César Pereira está online aqui com a gente também no Bate Pronto, é ele quem faz a próxima pergunta. Boa tarde, Belmonte. O São Paulo, nos últimos anos, na gestão anterior e nessa gestão, investiu em jogadores importantes, não mais veteranos, e que não deram resultado. Daniel Alves, depois Ramos Rodrigues, Lucas deu algum resultado, mas esse ano praticamente não conseguiu jogar, e o Oscar. Como é que você avalia a contratação do Oscar, que foi a desse ano, que praticamente não jogou, um jogador caro? E você disse há pouco que o clube tem que ter um time para poder funcionar. Enfim, o São Paulo não consegue reduzir drasticamente sua dívida, não consegue ser competitivo e ainda paga muito caro para ter jogadores que não entram em campo. Você não acha que todo esse planejamento foi equivocado? Vamos lá, Mauro. Eu acho que são duas situações. A primeira com relação aos jogadores, né? Você tem toda a razão quando você fala, por exemplo, o Rames não deu resultado, é fato, o Rames não deu resultado. O Lucas deu resultado, né? O Lucas foi um jogador importante na nossa conquista da Copa do Brasil em 23. Nesse ano, realmente um ano ruim do Lucas, do ponto de vista físico. Espero que na próxima temporada o Lucas volte a ter resultados. E o Oscar, a gente contratou o Oscar vinha 7 anos jogando, praticamente sem lesão. E esse ano ele teve um ano realmente muito comprometido, e agora muito mais do que uma lesão, uma questão, né, pessoal, de doença, né? Então a gente espera que ele se recupere e possa voltar ao futebol na próxima temporada. Então você tem toda a razão quando você fala o Oscar não nos deu resultado, o Lucas eu acredito que sim, e o Rames não deu. Quando você fala de jogadores caros, né, na verdade, como a gente não paga transfer nesses atletas, né, quando você faz o valor do salário sem a transferência, porque é o que a gente consegue fazer, cai muito o custo desse atleta, né? Quanto você gasta para trazer um atleta e pagar um atleta. E quando você não faz essa transferência, hoje qualquer atleta de nível médio custa 6, 7 milhões de euros, né? Então, quando você tira esse valor da aquisição do atleta, porque luva, tanto o atleta adquirido quanto o atleta que você traz sem pagar transferência, eles têm luva, né? Então, no fim, o valor diminui. É onde a gente pode atuar, né? A gente tem buscado recuar do ponto de vista salarial. A gente recuou bastante do ponto de vista salarial. A gente vai reduzir a dívida muito menos do que a gente acha que tem necessidade. Quando eu falo que a gente precisa ter um time de futebol, essa é a questão mais difícil para o São Paulo, né? Eu acho que o São Paulo tem que investir muito em aumentar a sua arrecadação do ponto de vista do marketing, né? A gente ter receitas maiores, a gente ter também bilheterias, e para isso a gente precisa ter mais o Morumbi à disposição e avançar nas competições. Eu acho que um
ano difícil para nós tem sido esse ano de 25. No ano de 24 a gente ganhou a Supercopa, avançou até as quartas, foi eliminado nos pênaltis pelo Botafogo na Libertadores. A gente terminou em sexto no Brasileiro, foi um ano muito bom, até dentro da situação que a gente tem. Esse ano, um ano mais difícil, um ano que a gente não fez investimentos e o time sofreu. Mesmo assim, a gente acabou terminando aí em quinto na Libertadores e está em oitavo. É óbvio que não é a posição que a gente quer no Campeonato Brasileiro. Eu acho que pro ano que vem, um pouco mais de investimento, mantendo a dívida sob controle. É óbvio que ninguém pode pensar em aumentar a dívida. Eu acho que a gente tem que manter essa dívida sob controle e avançar nas competições para que os valores que a gente obtém nas competições, a gente consiga diminuir a dívida. Então, em nenhum momento eu acho que o planejamento desse ano foi totalmente equivocado. Teve problemas, é óbvio, o Oscar está claro que não tivemos o resultado, mas a gente tinha também que reduzir a dívida e por isso esse planejamento que a gente ajustou buscando a redução da dívida. Eu acredito que no final do ano a gente vai ter uma redução, mesmo que pequena, mas era importante ter um viés de redução para que a gente continue trabalhando pouco a pouco em diminuir essa dívida e não perder ela totalmente de controle. Raí Monteiro. Belmonte, boa tarde, obrigado por atender nosso convite. Recentemente, a gente teve 3 falas importantes de 3 personagens do São Paulo. O Luiz Gustavo desabafou depois do jogo contra o Fluminense, dizendo que era necessário assumir responsabilidades e cada um dar a cara à tapa para dizer o que precisava ser dito. O Rui Costa deu uma entrevista há algumas semanas dizendo que o São Paulo era referência em alguns aspectos. E na última semana, depois da sua saída e de algumas outras pessoas da direção, o Júlio disse que um dos grandes erros dele foi delegar mal funções. Você não acha que falta um pouco de autocrítica à gestão do São Paulo depois de um trabalho que claramente não foi bom dentro dessa temporada? Porque me parece que muitas vezes há uma tentativa de pintar um quadro que é muito diferente daquele que é o da realidade, de assumir os problemas, os erros e todas as questões que vêm atrapalhando o São Paulo. Você acha que falta um pouco dessa autocrítica? Faltou e tem faltado a gestão de uma forma geral? Olha, Raí, eu acho que tem que ser feita autocrítica, né? A gente tem que ter cuidado para que a autocrítica não se transforme num linchamento, né? Porque o que ocorreu? São 5 anos de gestão. Nos 3 primeiros... São Paulo não ganhava títulos desde 2012. Em 21, nós assumimos. De 21 a 25, nós fizemos 5 finais, conquistamos 3 títulos, com todas as dificuldades que a gente tem. O Paulista, a Copa do Brasil e a Supercopa. Eu não tenho o menor problema em dizer que esse ano foi um ano muito difícil, né? O planejamento com a chegada do Oscar, que seria o grande nome da temporada, não deu certo. Infelizmente, ele teve problema. Eu não tenho nenhum problema em dizer que foi um ano ruim. Esse ano do São Paulo não é um ano bom. O ano de 25 não é um ano bom. Eu acho que o ano de 24 foi um ano adequado e os 3 primeiros anos eu acho que a gente foi muito bem, voltando a ganhar em 21, fazendo 2 finais em 22 e sendo vice-campeão, em 23 ganhando a inédita Copa do Brasil, 24 ainda a conquista da Supercopa é fruto da temporada de 23, então eu coloco ela ainda dentro de 23 e 24. Fomos competitivos sim, disputamos os campeonatos de forma competitiva e 25 um ano bem difícil, um ano ruim na minha avaliação. O ano não deu certo do ponto de vista do planejamento do elenco, não deu certo do ponto de vista dos resultados que a gente queria. Então, no meu caso, eu sou muito claro, um ano de 25 ruim. Durante todo o tempo que você foi diretor de futebol do São Paulo, muitas críticas vinham à sua posição dentro do clube por conta do estatuto, né? Muito se dizia que você não poderia estar ocupando esse cargo de diretor de futebol de São Paulo. Queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre se você sente que a sua gestão como diretor de futebol de São Paulo foi positiva e se você, de certa forma, pensa em se lançar como presidente do São Paulo para o ano que vem. Eu sei que você já falou em outras entrevistas que o processo eleitoral só começa no próximo ano, que ainda tem datas a serem definidas, mas eu quero entender se nesse momento você se imagina sendo presidente do São Paulo e se sente preparado para ocupar tal cargo. Com relação a estar preparado para ocupar o cargo, eu me acho absolutamente preparado para ocupar o cargo, mas eu não penso em ser presidente do São Paulo. Nesse momento, depois de 5 anos, eu tenho pensado em estar mais com a minha família, com a minha neta, cuidar das minhas empresas. Então, nesse momento, eu não penso em ser presidente do São Paulo, eu penso em ajudar o São Paulo da forma que eu puder ajudar.
Com relação a ser irregular, essa é uma das, com todo respeito à palavra, uma das maiores idiotices que eu vi se criar nas redes sociais, né? Porque o Estatuto do São Paulo, e isso eu tenho parecer de juristas renomados e tal, o Estatuto do São Paulo não proíbe o diretor abnegado, o diretor institucional. Eu acho que eu fiz um trabalho importante do São Paulo, eu tirei o São Paulo de um momento que não conquistava títulos para voltar a conquistar títulos. Eu fiz uma reforma importante em todo o refis do São Paulo, em toda a área do CT, nós fizemos reformas importantes. Eu dei credibilidade, eu mantive um elenco competitivo, um elenco comprometido com o São Paulo. Então eu acho que eu fiz um bom trabalho. Obviamente eu gostaria de ter feito mais, mas a situação do São Paulo nos impede de ter resultados melhores, porque não temos recursos para investir no time. E hoje, gente, não tem segredo, os times que investem, e investem porque fizeram a lição de casa anteriormente e hoje conseguem investir, como o Flamengo e o Palmeiras, são os times que conquistam, os times que lideram as competições, e é nisso que a gente tem que espelhar. A gente tem que tentar manter a situação financeira sob controle para que a gente, pouco a pouco, consiga ter poder de investimento e, a partir desse investimento, voltar a colocar o São Paulo no lugar que ele tem que estar, que é o topo das competições. E aproveitando, a gente já segue por aqui também, né? Antes da gente encerrar no rádio e no YouTube e continuar, depois a entrevista completa vai estar no nosso canal. Aproveitando essa sua fala, você menciona Palmeiras e Flamengo. Mas nessas duas equipes foi feito um trabalho de reorganização estrutural, financeira. O Flamengo era tido como um time que muita gente tirava o sarro pela desorganização. O Palmeiras afundado em dívida e recém, naquela época, rebaixado à segunda divisão. Houve uma reorganização para as conquistas futuras. Em que ponto o torcedor, eu não vejo ele percebendo isso, mas em que ponto o torcedor pode perceber que está acontecendo essa reorganização? Porque a parte financeira foi reorganizada nesses clubes antes das conquistas. Queria que você falasse sobre. Na verdade, são duas situações diferentes. Eu acho que a gente tem que separar o Flamengo do Palmeiras. São duas situações diferentes. O Flamengo, na época, o Bandeira de Melo, fez todo um trabalho de reorganização financeira, né? Esse trabalho foi muito bem feito, deu resultado. É claro que numa situação muito diferente da de hoje, a Selic é 6%, hoje a Selic ultrapassa 15%. A dívida do Palmeiras, ela tinha um viés tributário importante, além do financeiro. Nosso é muito mais financeiro do que tributário. São momentos diferentes, sem contar que o Flamengo tem uma torcida muito maior do que a nossa e, obviamente, isso tem um peso na recuperação do time. E foi muito bem feito e o Flamengo se recuperou e é a potência que é hoje. Do Palmeiras é uma situação diferente, né? O Palmeiras teve a chegada do Paulo Nobre, que foi fundamental para o Palmeiras, mas o Paulo Nobre usou recursos próprios com juros baixíssimos para que o Palmeiras iniciasse esse processo de recuperação. E aí houve uma reestruturação, mas houve reestruturação através, vamos dizer assim, de um benfeitor para a equipe, que foi o Paulo Nobre. Depois veio a Leila, que também botou recursos próprios, né, com patrocínio acima do valor de mercado. A Leila, naquela época, também pensando em chegar a ser presidente do Palmeiras, e conseguiu, e é uma presidente muito importante, tem tido resultados muito bons no Palmeiras. Então, houve no Palmeiras uma situação diferente, né? Houve aporte de recursos que depois foram recuperados, mas com juros muito mais baixos, e isso fez com que o Palmeiras tivesse uma situação muito boa. Aí o Palmeiras trabalhou nessa reorganização, foi fundamental que ele trabalhasse, e o Palmeiras, com seu profissionalismo, atingiu o ponto que está. O que eu acho que a gente tem que fazer é se espelhar nessas duas situações e buscar, dentro das nossas possibilidades, realizar essas situações. Eu acho que o primeiro passo foi dado nesse ano. Nós tivemos nesse ano, vem um superávit, é pequeno, muito longe do ideal, mas tem que continuar se trabalhando para ter superávit, né? Mas sem parar de investir em futebol. É uma equação difícil. Da onde vem essa equação? Você diminuindo o seu corpo administrativo, você conseguindo maiores receitas no marketing, você buscando de alguma forma a reorganização do elenco, que eu acho que é isso que tem que ser feito, buscar atletas de um valor, como o Marcos Antônio, por exemplo, que a gente trouxe, ou mesmo o Juan, são jogadores mais baratos que vieram para o empréstimo, que estão rendendo. A gente tem que continuar nesse trabalho, acreditar no trabalho dos scouts, acertar, errar, mas pouco a pouco manter o time competitivo. O time de 24 foi muito competitivo. Então é isso que a gente tem que continuar trabalhando, acreditar nisso, tentar trazer os jogadores um pouco mais jovens, com mais questão física, porque a gente tem observado, aumenta nossas lesões, mas a gente não consegue atuar no mercado que a gente
gente gostaria. Não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa para uma temporada, 2 temporadas, é pouco a pouco, mas todo mundo que estiver envolvido, o presidente Júlio nesse momento está nesse caminho, virá um novo presidente que tem que manter esse caminho, porque é o único caminho, reduzir a dívida, manter time competitivo para que lá na frente a gente tenha poderio de investimento. Eu gostaria de questionar o seguinte, Belmonte. Você falou da taxa Selic, é fato, a taxa Selic estava em 7,5% aproximadamente em 2013, hoje bate o dobro. Mas não é só a taxa Selic essa questão. O Flamengo devolveu o Wagner Love ao CSKA porque não podia pagar. O Flamengo recebeu dinheiro da Adidas, foi lá pagar imposto atrasado. O São Paulo, como outros clubes, contrata jogador caro. Você falou que o Oscar não tem multa? Tudo bem, não teve multa, mas soma todo o custo do Oscar ao longo de 3 anos de contrato, são alguns milhões de euros. Eu entendo que, assim, sempre o argumento é que não era o mais possível. O Flamengo devia quase 800 milhões, arrecadava 200. A dívida era 4 vezes praticamente aquilo que o clube arrecadava por ano. Então eu vejo vários dirigentes, eu acho que é o seu caso também, sempre usando alguns argumentos que, sinceramente, eu acho que não convencem ao torcedor. Porque não se vê perspectiva de mudança do São Paulo Futebol Clube. Essa é a realidade. O São Paulo ficou coadjuvante e sinaliza que vai seguir coadjuvante. O Palmeiras teve algumas ajudas de benfeitores, como você falou. É verdade, mas também passou por uma reestruturação. Qual o caminho para o São Paulo, então? Eu chego à conclusão de que não há caminho, né? O São Paulo vai continuar, então, rodando em círculos sem sair do lugar. Essa é a minha impressão. Se você tiver algo para dizer a respeito, eu agradeceria. Claro, Mauro, sem menor problema. Eu acho que assim, o trabalho que foi feito esse ano do ponto de vista financeiro, que a gente está buscando, né, nós devemos terminar o ano com superávit na casa de 50 milhões. Essa é a ideia final que o presidente Júlio está buscando. Então, assim, a gente faz um movimento de começar o trabalho de redução de dívida. Eu acho que na próxima temporada, esse caminho e os erros que a gente observou nessa temporada tem que continuar, né? Nós temos que continuar sendo austeros, reduzindo o máximo possível a folha. Houve a redução da folha nessa temporada. Nós reduzimos ao longo da temporada a folha na casa de 15, 16 milhões na temporada. Não é fácil, porque há contratos em vigor e você tem que buscar nesses contratos a reorganização desses contratos, jogadores mais caros que terminam o contrato, você não fazer a renovação, buscar jogadores mais baratos. Esse é o único caminho. Nós não temos outro caminho que não seja diminuir a folha gradualmente, não fazer contratações caras na temporada e ir reduzindo pouco a pouco a nossa dívida. E mais do que isso, buscar o crescimento da arrecadação. Eu acho que nós temos um campo de crescimento no processo arrecadatório. Eu acho que a gente pode aumentar a arrecadação e no final da próxima temporada ter aí uma redução da dívida que se esse ano será na casa de 40, 50 milhões, no ano que vem na casa de 100, 150 milhões. Essa que tem que ser a ideia. E reduzindo pouco a pouco, não há outro caminho. Não há outro caminho para que essa redução da dívida ocorra, né? E, obviamente, quando você consegue ser mais competitivo, tudo melhora. Você vai melhor nas competições, você consegue arrecadar mais nas posições que você atinge na competição, os seus atletas passam a valer mais. Veja o Beraldo, né? Ele valia 12 milhões antes da conquista da Copa do Brasil, era a proposta que nós tínhamos, e depois da Copa do Brasil nós vendemos por 21 milhões. É óbvio que posições mais elevadas no campeonato fazem com que os seus atletas sejam mais valorados. Eu acho que é esse caminho. Não há mágica, né? Mágica não vai ter mesmo. A gente tem que trabalhar pouco a pouco, buscando reduzir e se espelhar, como você disse, né? No Palmeiras, que o Palmeiras fez uma reorganização, obviamente teve ajuda, e no Flamengo, que também conseguiu essa reorganização. Não foi fácil, foi uma tarefa difícil, e a gente tem que buscar, dentro da situação atual, como reorganizar o quadro para que o São Paulo possa, pouco a pouco, sair dessa situação difícil. A gente agradece mais uma vez o Carlos Belmonte por ter nos atendido aqui no Bate Pronto. Lembrando que o bate-papo estará completo no canal do YouTube da Jovem Pan Esportes. Estamos de volta com o Bate Pronto, reta final. Dá tempo de um comentáriozinho rápido, Raí, sobre essa entrevista que a gente teve com o Belmonte? Te convenceram as respostas do nosso convidado aqui no Bate Pronto? Boni, muito pouco. Sendo muito sincero, muito pouco. Principalmente diante da perspectiva, assim, a avaliação dele, do trabalho, ok, a gente pode debater. Mas acho que o ponto principal aqui é a perspectiva futura, né? Não é segredo para ninguém que há uma tendência que o Belmonte seja candidato a presidente do São Paulo aí no próximo pleito, né? Que acontece no fim do ano que vem.
E acho que os questionamentos feitos e as respostas dele não me convencem totalmente de que, se eleito, ele conduzirá o São Paulo a uma outra direção, que é o necessário para o clube nesse momento, né? O clube precisa caminhar numa direção oposta à que ele caminhou nos últimos 5 anos, 6 ao fim do próximo, com a gestão que para mim é péssima, já disse aqui nessa mesa, do Júlio Casares. Então, acho que é preciso entender um pouco mais desse processo aí e o plano dele, caso for de fato candidato à presidência, quais planos ele tem para tentar reestruturar o clube e tirar o clube dessa situação muito difícil. Lembrando que o papo completo com Carlos Belmonte estará no canal do YouTube da Jovem Pan Esportes e também, claro, os cortes nas redes sociais, @Jovem Pan Esportes.